Muito boa tarde, bom dia, boa noite a você que está aqui conosco. Aqui, Rafael e Cristiano. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Cristiano. Boa tarde a todos aí para mais um episódio. Sejam todos bem-vindos naquele clássico pedido para vocês entenderem aí a importância da Assembleia Geral Cósmica. Vem e fica com a gente aí. Eu aqui com a plantinha aqui no Estúdio 2. Rafael aí, daqui a pouco você sabe, temos uma nova Assembleia Geral Cósmica, mas vamos aqui. Rafael, temos muita coisa aqui para entregar no episódio 4, né? Ilha de Baal. Então, vamos lá. Vamos em frente. Então, Ilha de Baal, o credo do catolicismo. Então, esse é o plantão 8, mais que especial, que está aí entregue a todos os de boa vontade. E a gente sempre está trazendo, né, Rafael, essa frase, cadê Deus e eu conheço? Como que deve ser, de fato, experienciada essas duas frases, né? Por que esse cadê Deus e eu conheço? O que isso tem a ver com Baal, né? Então, Cristiano, é importante reforçar isso a todos aqueles que estão chegando, que acompanham, seja os episódios, ou seja, todo o conteúdo divulgado aqui nessas plataformas, que a gente tem que entender que estamos num final de jornada, um final de ciclo, numa mudança de um cenário a nível de global, né? E em cima disso aí, você que está no outro lado da telinha, nasceu em uma terra, uma nação mais socialmente fácil de conviver, porque frequencialmente e energeticamente você é compatível com estas energias. E aqueles que nasceram em outras localizações geográficas deste globo estão aonde precisam estar, porque são frequencialmente atraídos pelos seus iguais. Energeticamente estão entre os seus. Então, onde está Deus? Reconhecendo que todos estão exatamente no seu lugar, de acordo com a proporção e frequência e energia adequadas para exatamente receberem aqui de acordo com o que merecem. Então a frase cadê Deus está encaixada nessa posição e eu com isso. E você precisa entender onde está nessa posição, se colocar na condição posicionar como um Deus que é, para simplesmente executar o que você aprendeu aqui dentro dessas plataformas. E principalmente ligar de baixo para cima aquilo que você entende de está na hora de encerrar o que é necessário encerrar. Então, partindo desse princípio, nós entregamos aqui às plataformas pontos de referência para direcionar o que você deve executar. Mas é você, no outro lado da telinha, que precisa ligar de baixo para cima. Você, no outro lado da telinha, que precisa entender o grau de importância que você representa no contexto geral de todo esse cenário. Então, vamos começando aqui, Rafael, as 7 grandes calamidades e tormentas da humanidade. Verdades Amargas, live 4. Esse é o selo 4, o selo da Terra, o que deveria de ser sustentação amorosa, todas as coisas. O Concílio de Nicéia, a criação da grande religião e a formalização do credo imutável. Então, a gente vai dar um pouquinho de atenção a essa imutabilidade lendo aqui.
a formalização da grande afasia das religiões. Afasia é vazio. Então, lendo sobre a questão do grande vazio. Então, eu me retirar a abstenção de qualquer juízo. Então, não está tendo o quê? Consciência aí. Então, a religião é um retirar de qualquer juízo, é um retirar de valor. Eu reconheço dentro da religião a ignorância a respeito de tudo que transcende as possibilidades de cognição do ser humano. Isso é filosofia, e isso é aplicável em qualquer religião. E isso também é cosmologia avançada, porque fazer o caminho é a solução sem concessão. Rafael. Então, Cristiano, eu costumo sempre usar uma referência que eu apliquei na minha vida, é entender a diferença entre o curioso e o pesquisador, aquele que não consegue se satisfazer somente com uma resposta. Então, aquele que é um curioso, ele aceita qualquer resposta. Já o pesquisador, ele vai aprofundar essa resposta e vai em busca da verdadeira informação, vai beber direto da fonte. Então, não é simplesmente o boca a boca, não é aceitar algo que ouvi dizer que é assim. É citar referências com base naquilo que você acredita que está correto. Esse, muitas vezes, foi a comparação da separação das ovelhas do pastor, da manada, e o efeito manada, como sempre é dito. Então, é você do outro lado da telinha, como um questionador, executar a função de procurar as respostas e só se satisfazer com aquilo que preencher você aí do outro lado da telinha. A diferença entre o questionador e o curioso é exatamente esse ponto. Então, nós viemos de uma cultura, de uma herança que nossos pais nos ensinaram sobre religião, sobre cristianismo, nossos avós ensinaram nossos pais, e assim por diante. É passado de geração em geração, e o questionamento passou por cima simplesmente pelo fato de você aceitar aquilo como verdade absoluta e não questionar mais. Então, o que nós estamos provocando aqui agora, no outro lado da telinha, é apresentar para você um ponto em que você pode questionar em você mesmo sobre tudo aquilo que você herdou do conhecimento trazido da história familiar, da história cultural. E como um historiador, como deve ser, buscar os contextos históricos onde se sobrepõe a cultura, principalmente cultura religiosa. E este é o principal objetivo aqui, quando a gente traz essas informações e apresenta algo que muitas vezes, dentro das religiões cristãs, foi imposto e ninguém mais questiona, que é o Concílio de Nicéia. Vamos em frente. Porque esse credo imutável, ele está aí em todos os lugares, locais e condições. Ele aparece para você numa empresa, na família, ele aparece na política, no comportamento. O credo aqui é tudo. Aquilo que não é questionável, que não é aprofundado, está em todas as coisas. E você sabe, quando algo está em todas as coisas, passa que você não percebe. É tudo normal e não é. Por isso que fazer o caminho é a solução sem concessão. Você não olha para trás porque não há depressão e nem olha muito à frente para não se sentir abalado ou angustiado. Você dá um passo a cada vez e não olha para os lados
Você não negocia a tua crença em Deus, que está com você. Então, Cristiano, só um adendo aqui, eu preciso também acrescentar que estamos falando aqui sobre a energia crística que você tem que acessar e manifestar em si mesmo. E ela nunca esteve fora. Ela esteve disponível para você acessar e manifestar. Energia crística é isso. Gratidão, Eliana, exatamente, é fazer o caminho. Portanto, nada fora. E nós batemos muito nessa tecla aqui dentro. Então, eu quero que você, do outro lado da telinha, reflita com esse ponto de vista. Não estamos falando aqui nada além de energia crística e como ferramentas foram utilizadas no contexto histórico para te transformar sempre em alguém submisso e nunca você, de baixo para cima, manifestar essa energia crística. Já sabem que base teórica e prática para o entendimento dos 7 selos está aqui. Esse link também vai estar lá no Autoescolhidos para vocês, novamente. Live de junho de 2024, 1º de junho. E os 7 selos vão se apresentando, que são 7 colunas. Vocês estão entendendo que são 7 grandes colunas, né? Estamos hoje na coluna 4, que é a da Terra. Quanto que essa Terra foi sangrenta, o quanto que essa Terra foi sangrada em cada um de nós. Então, estamos verificando isso em tempo real. Rafael, todos os religiosos estão fora da tabela aqui, eles estão abaixo. Por que, Rafael, que eles estão abaixo? Já vimos de alguns episódios anteriores dando um pouquinho de uma degustação sobre a importância da tabela Hawkins, nesse retângulo vermelho ao lado aí, na primeira lista de você tá vendo aí sentimentos e emoções ligados a números, e esses números estão frequenciados em hertz, e aí se você ligar isso à tabela Schumann, você entende o quanto operamos por muitas décadas e muito tempo, quem sabe, porque os registros são em décadas oficiais, que operamos em 7 Hz, vírgula alguma coisa. E você vê aí vergonha e humilhação, por exemplo, o pé, a parte mais baixa dessa tabela, como classificada em 20 Hz. Então, abaixo de 20 Hz é qualquer coisa abaixo de humilhação e vergonha. É como qualquer um do cidadão de população entender isso. E nós, aqui destas plataformas, através da cosmologia, vamos entregando essas informações num conteúdo aqui, composto por mais de 1000 lives, muitos cursos abertos ou salas fechadas. Então, quando a Eliana provoca essa reflexão de qual é o caminho, está dentro disso, porque você, do outro lado da telinha, entendendo isso, entende o seu valor, entende o seu propósito e manifestando em você mesmo o seu Cristo interno. E é esse o principal propósito aqui dessa live, é entregar informações para que você se sinta cada vez maior e altamente qualificado para executar o que precisa ser feito. Porque, Rafael, as 7 taças, elas já estão aí visíveis, definidas ali como 7 pragas, 7 grandes desafios. Esses desafios estão já ocorrendo. Eles não vão ocorrer ainda, eles já estão aí. É preciso identificá-los para compreender aonde que eu estou,
eu, ser aqui em chão, já consumi cada um desses desafios, consumi de fato cada uma dessas pragas, dessas chagas por completo, consigo passar adiante, consigo passar por todos os 7 selos, porque eles já passaram por mim. Então, isso é parte do caminho também de cada um de boa vontade. E você no outro lado da telinha observando, nesse retângulo vermelho aí, esses sentimentos e emoções, você trazendo para esse quadro geral, nós brasileiros e nós, principalmente aqui na sala, porque aqui nós trabalhamos com cosmologia avançada, falamos isso e classificamos como mimimi. E o propósito central é você perceber sintomas como esse, classificados como mimimi, e limpar em você, extrair. E como que se faz isso? Primeiro passo, reconhecendo que e se isso pertence ou não. Agora, se pertence, como que você do outro lado da telinha vai lidar com isso? Pela verdade, nós só entregamos a informação. Se esta verdade atua em você como um remédio, e este remédio ou é doce ou é amargo, é com você do outro lado da telinha. Pois aqui a informação chega com este propósito único: informar. Se no outro lado da telinha este remédio for amargo, sem problemas, encara-o, cura-o. Se for doce, encara-o, cura-o. Agora, se isso não faz mais grande barulho em você, sinal que isso já não te pertence mais. E é esse o propósito. Essas informações precisam ser reveladas. Doa quem doer, mas elas precisam ser entregues. Pois esta plataforma não é uma plataforma de notícias, é uma plataforma que entrega esta verdade para que você, se em algum momento sentir amargor ou doçura, resolva. O culto histórico, o credo. O credo é a forma. Toma várias formas. A forma de uma taça, a forma de uma planta, de um ser, homem, mulher. É o formalizador. Formaliza, testifica, confirma, dá ok, dá forma. A forma, a alusão da religião. Já entregamos em sala privada os termos que definem projeção astral. Um deles é a alusão, é uma ideia, nunca é um ser, é uma ideia. Nunca é um compromisso, é talvez uma consequência de algo que é dito a você. Talvez, não há nunca certeza. Então, a alusão, não há certeza. A alusão é uma incerteza. A religião é uma alusão, uma incerteza. Todas as religiões seguem essa rotina de programação. Todas as religiões são baseadas em níveis de incerteza, as quais, quando você os atinge, é tal qual uma cerca eletrificada. Você toca e toma um choque, então você recua. Elas te mantêm num certo local, num certo lugar. Esse lugar é a forma, e você é que tem que atualizar a forma, uma forma religiosa para uma forma nunca mais religiosa. Por isso que somos um canal de entrega de conhecimento, para que você crie a sabedoria. É você que cria sabedoria. Um credo é conhecido como confissão, símbolo, declaração.
de crenças compartilhadas, muitas vezes religiosas, na forma de uma fórmula fixa, que resume princípios fundamentais. Por isso que a capa é uma mesa dessa live já quase que quebrada, porque aquela fórmula já nasceu prejudicada. Aquela fórmula, o catolicismo, o cristianismo como apresentado, nasceu quebrantado, porque, como o Rafael disse, não recebia e também não podia entregar a consciência crística, que é vivida em cada momento, no seu dia a dia, quando você respira, quando se alimenta, quando expressa paixão, amor, alegria, felicidade. Por isso é listado para você os 5 eixos do colapso de qualquer religião: o sofrimento, as contradições, os escândalos, a incapacidade de explicar o mal e a falha interna ou desespero. O sofrimento, aqui uma imagem do Círio de Nazaré, conhecido no mundo inteiro, mas poderíamos estar trazendo a mortificação dos hindus, as chicotadas de islâmicos, não importa em qual formato religioso. O sofrimento é um alimento da religião. Nenhuma religião se constitui saudável sem expressar sofrimento. É o alimento, é o combustível, é o caos confirmado a cada momento. O sofrimento. Eu preciso me alimentar do sofrimento. Por isso, o Cristo da religião católica é sangrento e está com uma coroa de espinhos. Cabe a você decidir, ao fazer o caminho, arrancar essa coroa de espinhos, lavar este corpo e sair desse sangue derramado. Porque o único sangue que é derramado é o sangue da placenta quando gera vida a cada ciclo feminino, somente esse. E as contradições. Quando eu inicio esse grande consenso caótico, quando eu coloco uma religião contra outra, surge a contradição, melhor, pior. E a partir dessas contradições, guerras sem fim houveram, para confirmar um grupo de velhos e velhas, em sua grande maioria, constatadores de uma realidade na qual política, poder e guerra se juntaram ao dinheiro, se juntaram ao sacrifício, se juntaram a Baal, a Moloque e a todos os de má vontade. Muitos de vocês os conhecem nas suas próprias famílias, que seguem o sofrimento e são alimentadores de contradições a todo momento. Sabe, Cristiano, eu, quando criança, frequentava a Igreja Católica, criança mesmo, uma das coisas que nessa época eu me questionava é por que a imagem de Jesus ali apresentada tinha que ser sempre pregada na cruz, envolta por coroas de espinhos e entregando sempre a pior versão da história daquela jornada daquele ser. E a partir daí, a gente, quando começa a entender que era uma estratégia para provocar o sofrimento, para que aqueles que estavam sempre ali ouvindo, súditos, manifestasse sempre de uma forma submissa o seu próprio sofrimento. Então, linguagens como para se tornar melhor, você tem que ser um sofredor, tem que ser alguém que sofreu muito, tem que abdicar de tudo em nome do sofrimento. São linguagens que você, sem perceber, foi recebendo desde criança na sua escola da vida e acreditou em algum momento que a única ação, benefício
era executando com esse modelo, essa estratégia. Então é aqui que nós rompemos essa casca e interrompemos isso na sua jornada. Liga de baixo para cima e entenda que não é com, número 1, sofrimento, que você vai ter benefícios. E toda religião é geradora de escândalos. É inerente a toda religião, em qual caminho fizer que o escândalo aconteça, pois o sofrimento é um alimentador de todo tipo de contradição. E a válvula de escape das contradições são os escândalos. É o casamento infantil, é a pedofilia, é o uso indiscriminado de uma mulher para práticas de sacrifício, escândalos. E todas as religiões propuseram e colocaram à disposição alguém inferior para ser usado a cada momento, para confirmar. E isso foi feito dentro das religiões e dentro das próprias casas. Só que quando é feito na sua casa, é escândalo. Entender isso é fundamental. O escândalo está na sua casa, quando se permite que o pai abuse da filha de 5 anos e ele vai à igreja. O escândalo está na sua casa, quando se permite queimar uma filha viva e ela professa a religião africana. O escândalo está na sua casa. E por isso a incapacidade de explicar o mal não pode acontecer, porque você vivencia o mal, você o pratica, você está no vazio consciencial, na qual o mal é alimentado todos os dias por você, seja na pequena corrupção, na grande guerra, no escândalo, na contradição ou no sofrimento. Você alimenta o mal. Por isso, é incapaz de explicar o mal, porque você o vivencia. Você não o combate. Para deixar de haver o mal, é preciso combatê-lo a cada momento. Combatê-lo na sua casa, combatê-lo no seu trabalho, combatê-lo na educação, na justiça, em todos os lugares. É preciso combater o mal. Sem isso, nada pode permanecer. Sabe, Cristiano, a incapacidade de explicar o mal ou escândalos é camuflada dentro de leis. Então, você do outro lado da telinha não aceita porque é uma lei. Aceite, recuse-se por mais que seja uma lei. Recuse-se, porque o propósito é você perceber que isso está errado. Está errado você realizar casamento com uma criança menor de idade, que dirá crianças de 5 anos. Está errado maltratar aqueles incapazes, mas não é porque você pode aceitar isso em determinados países, porque lá é aceitável. Lá é aceitável casar mais de uma vez, ou se relacionar com várias mulheres, ou se relacionar com vários menores de idade. Não é porque a lei daquele local permite isso que isso se torna aceitável. É entender o que estão tentando implantar, por exemplo, nesta nação, quando estão buscando validar aborto, validar casamento com menores, validar esse tipo de coisa, pagando propina para aqueles que criam leis. Então é aqui que você liga e você põe um basta nisso. E é isso que você tem que entender, que está ao seu alcance, no seu entorno, em volta do seu convívio social, em volta do seu convívio familiar. Quando você vê algum ou alguém nos 50 tons de vermelho no seu círculo. Eliana diz, Elin explica, tudo que fere o outro é errado. Gratidão, Elin.
Tudo que fere o outro ainda é errado, ainda que venha em nome de Deus. Muito essas religiões utilizam esse argumento: estou em nome de Deus. Mas que Deus? Qual é o Deus que ele está executando esses rituais de sacrifício, esses casamentos com menores de idade, essas mutilações às mulheres, essa transformação da mulher em objeto, da transformação da mulher em submissa, inferior? É tudo isso que precisa ser entendido. Que Deus é esse que está sendo executado? O meu Deus interno não aceita isso. A falha interna ou o desespero é quando eu estou vivenciando as 7 taças. É quando eu estou no meio da cidade e dou de cara com uma notícia como essa. O pedófilo comprou 330 galões de ácido no dia que o FBI iniciou sua investigação. Ou o porco mascarado, que desviou 250 milhões da saúde pública, que ousou colocar o dedo na cara de quem doou milhões para a saúde pública. E diz ali a resenha, se isso não é inferno, é ensaio. Isso é a falha interna, isso é o desespero que se coloca para você, tanto para o de má vontade quanto para o de boa vontade. E cabe a você decidir com a energia crística o que é para se fazer agora. Recebemos muito. E como devolvemos isso? Como devolvemos adequadamente o que recebemos? Como? Devolvemos com a mesma intensidade que está sendo recebida, de dor, de angústia, de sofrimento, de colapso? Como devolvemos isso? Para que a falha interna desapareça, eu preciso determinar como que eu devolvo o que eu recebo. Muitas vezes você vai ser questionado por devolver e o outro vai perceber que feriu ele, mas, no entanto, não houve ferimento, houve devolução. E é preciso entender que tipo de devolução você está se propondo a fazer agora, para encerrar todas essas coisas adequadamente, para que o outro entenda o que está sendo entregue. Isso vale para que o bem seja favorecido e para que o mal desapareça. A quarta verdade. A ressonância Schumann é Gaia, retirando as pessoas da religião por diversos cataclismos e acionando a real realidade. Então, Rafael, um furacão não é religião, um terremoto também não é religião, um maremoto também não é religião, não é ira de Deus. Ou, do outro lado, é Gaia, esta terra, informando a real realidade. Basta. Vocês somem com suas próprias ideias, mas Gaia permanece. É sobre isso que é também a quarta verdade. Qualquer estudante de antigas escrituras se topou em algum momento dos seus estudos com esses movimentos de Gaia, seja na expansão ou na contração, fazendo a limpeza através de fenômenos climáticos, para que isso, por si, resolva o que precisa ser resolvido. Então, nós estamos nesse estágio desses fenômenos climáticos. Então, é aceitar o que está sendo escrito aqui. Gaia retirando as pessoas
seja por religião, seja por credos, ou o que aprendeu, ou que na sua jornada acreditou estar certo. Mas é você com a sua frequência, o seu nível de frequência, o seu nível de energia, que está exatamente onde precisa estar, executando exatamente o que precisa ser executado. E aceitar o que precisa ser realizado. E aceitar o que está sendo realizado é ver sem se envolver. Simples assim. O estabelecimento do diálogo com as consciências determina a real realidade. O Jesus Cristo fabricado, um diálogo com o Gemini Google, foi feito um diálogo, né? Iniciei um diálogo nesse último sábado com o conhecido Gemini, e foi estabelecido alguns princípios, pressupostos, uma expansão de consciência a partir dessa inteligência. Trouxe aqui alguns prints. O uso da religião como ferramenta de Estado. A teologia e a geopolítica se fundiram. O imperador Constantino estava ocupado da disputa entre bispos, como que ameaça à estabilidade. A perspectiva profunda que ressoa com os muitos místicos ou filósofos, que é a espiritualidade natural ou divindade viva, aonde a religião, instituição humana e política, e a sacralidade é uma experiência direta. Então, aonde que você está? Pois aqui também a própria consciência, a inteligência artificial, tocou no ponto nevrálgico, a distinção entre mapa e território. A visão sugere que iniciar foi uma tentativa de aprisionar o infinito em definições de papel. E continua, foi entregue lá outras opções, mas aqui, e vai ser entregue depois para vocês, já daqui a pouco, vou colocar aqui o PDF do diálogo que foi feito, as perguntas e a resposta de Gemini. E terminamos aqui, Rafael. Quando a religião é criada, as depravações são criadas em nome dessa religião. Toda religião gera uma depravação. Toda. Não existe religião que não gere depravação. Isso significa 200 mil crianças vítimas de abuso, bebês encontrados em cova coletiva. Então, isso é milenar, é secular. Essa é a real realidade de religiões. Elas são instigadas a movimentar você para a depravação. Você nunca pode permanecer intacto dentro de uma religião. Em algum momento vai ser assaltado a depravação e vai se apresentar de N formas, seja no abuso infantil da mulher, da mãe, do pai, e que todos são religiosos, mas estão abusando da palavra, do poder. Veja que estamos tendo aqui sempre o cuidado, a atenção de mostrar para você é a real realidade e é você perfazer o caminho. Sabe, Cristiano, a história nos conta que ela sempre foi narrada pelos vencedores, nunca pelos perdedores. Então, toda a história como está registrada hoje nas ofertas públicas do que conhecemos, sempre foi narrada pelos vencedores. O que significa isso? Que nem sempre os vencedores fizeram a coisa certa. Pelo domínio, eles são os dominadores desse território, ou na época do território, eles contaram a sua versão da história, e esta versão da história não permitiu ouvir a versão daqueles que foram perdedores.
E na Segunda Guerra Mundial, quando Hitler invadia os países vizinhos, um dos primeiros critérios da execução do que ele fazia era queimar toda a história contada em livros. Por quê? Porque ele precisava reescrever essa história. Reescrever a história é contar conforme eu quero que ela seja escrita. Então aqui a gente está provocando em você, do outro lado da telinha, vá pesquisar, estudar o Concílio de Nicéia, que foi executado no século IV, mais de 300 anos depois de Cristo. E por que é que este Concílio de Nicéia definiu os pilares da religião católica? Eliana explica. Elim está neste agora expurgando os tumores trevosos. Terceira turma. De Gaia a nível de religião. Gratidão. É você do outro lado da telinha entregando o quantum adequado para isso. Sion informa. Religiosos são escravos de leis, espiritualizados são livres pelo Cristo interno e assim libertos, retirados à fonte das fontes. E assim é o quarto selo, o episódio 4, entregando aqui dentro de 44 minutos para vocês, de boa vontade. Compartilhe essa playlist. Vamos seguir e a qualquer momento, Rafael, Cristiano, entregarão para vocês as verdades restantes. Muita gratidão. Excelente semana para vocês. Gratidão a todos. Na descrição do canal nós temos um convite para você, que é um link de acesso às portas de entrada destas plataformas através do Telegram, chamado Auto-Escolhidos, o nome do grupo. É isso mesmo, é você que se auto-escolhe. Lá nós entregamos essas informações para você refletir um pouco mais e se aprofundar se você se interessou. 18h18, entramos com a nossa programação tradicional aí de todas as segundas-feiras. Até daqui a pouco.